sejam bem-vindos. Vamos aproveitar para compartilhar com outros profissionais também, para que mais profissionais possam ter o mesmo conhecimento que vocês. E hoje nós vamos falar sobre a regra do mais um, que essa é uma estratégia muito usada em terapia e principalmente para aquelas crianças que são não verbais. Então é uma estratégia sensacional. E uma das perguntas que vocês sempre fazem na caixinha, no direct, é como lidar com as crianças que são não verbais, né? Então aproveitem, vou esperar que as pessoas chegarem um pouquinho para que a gente já possa começar a conversar muito. Então, deixa eu arrumar aqui meu computador. Aproveitem e enviem aí para outros profissionais, então outros professores, outras fonoaudiólogas que você conhece, fonoaudiólogo que atende seu filho, sua filha. Aproveitem, porque assim a gente vai divulgar a informação de todas as formas possíveis. E bom dia, né, gente? As férias estão acabando e logo as crianças voltam para a escola. E você que é professor, vamos aproveitar o segundo semestre para destravar a fala dessas crianças. Eu falo que em até 8 passos, gente, é muito possível isso, mas para isso a gente tem que ter todo o conhecimento. Então, o nosso tema da nossa live de hoje é regra do mais um. Vou colocar aqui para quem entrar saber do que a gente está falando. E essa regra do mais um, como que é? Primeiro, a gente precisa reconhecer em que momento da comunicação a criança está. Isso eu sempre venho falando para vocês. A gente não consegue chegar a lugar nenhum se a gente primeiro não entender onde é que essa criança está, para que a gente saiba para onde a gente vai levar essa criança, possa entender todas essas lacunas e entender o que ela precisa. Porque pode ser que você vê que a criança precisa, que ela não fala, então ela precisa falar. Mas o que é que tem por trás dessa fala? Por que ela não fala? Será que ela já tem gestos? Será que ela tem a intenção de se comunicar? Ou é aquela criança que se resolve, ela faz tudo sozinha e ela não tem essa intenção de se comunicar? Porque quando a gente entende e olha somente a criança não fala, é só uma consequência de tudo aquilo que a criança não tem de habilidades. E essas habilidades, na minha cabeça eu fico falando para vocês de lacunas, porque da forma que eu visualizo isso, e que inclusive eu já preparei tudo isso para vocês, é num checklist, onde eu coloco todas as habilidades que a criança deve cumprir com 1 ano, com 1 ano e 6 meses, com 2 anos, com 3, com 4, até 5 anos, porque com 5 anos essa fala dessa criança, tanto de fonemas, tanto de construção de frase, ela tem que estar perfeita. Então eu não tenho com que me preocupar com isso após os 5 anos. A criança inicia o diálogo, a criança conta história, ela inventa histórias que ela vai fazendo referências do faz de conta, né, das histórias clássicas, e ela inventa essas histórias. A fala, ela está completa, a linguagem também, essa criança tem vocabulário. Mas as crianças, que desde lá de quando começou uma forma de comunicação, essas crianças que têm lacunas, aquela criança que não fez gestos até 11 meses, aquela criança que era muito quietinha e ela não balbuciou, ela não vocalizou, ela não fez bababá, essa criança está sempre quietinha, sempre olhando pro nada, ela não seguia os familiares, a familiar, a mãe aponta, o professor aponta e ela não segue o olhar, ela não faz essa atenção compartilhada, ela não responde para o nome. Será que a única e exclusiva habilidade que eu tenho que trabalhar nessa criança é a fala? E eu te digo que não,
né? Por isso que é muito importante identificar todas essas lacunas para entender onde é o conforto dessa criança, para saber como é que eu vou cuidar e estimular de uma forma que essa criança consiga assim destravar na fala em até 8 passos. Então a primeira parte é reconhecer em que momento da comunicação que essa criança está. Depois que eu passo a reconhecer, eu entro na regra do mais um. E como que é essa regra do mais um? Por exemplo, a criança não verbal. A criança não verbal, ela não fala, mas ela usa gestos. E o que eu uso com essa criança então? Então, a regra do mais um é 0, que é o que ela não fala, então é 0. Eu dou para ela uma palavra. Então, ela pega o brinquedo e, principalmente, eu dou para ela a palavra daquilo que ela demonstra interesse. Então, ela demonstrou interesse num brinquedo, num carrinho. Eu falo, carro! Brum, brum. Eu dou um espaço e eu conto outra palavra para ela, que é uma onomatopeia, que inclusive é um facilitador para essa criança aprender. Então eu uso, ela só tem 0 palavras, ela só tem um gesto. Eu uso carro, brum, e pode até diminuir mais ainda, você pode usar somente a onomatopeia. Eu já gosto muito de fazer referência do carro, do que a gente vai nomear mais a onomatopeia, porque senão depois você vai ter que fazer um outro trabalho para tirar essa onomatopeia e trocar pela palavra. Porque com 3, 4 anos, a criança falando que o carro e fala, olha o brum brum, é muito infantilizado. Então, todo momento da etapa da fala dessa criança, ela precisa acompanhar uma evolução. Se ela não tiver essa evolução, isso também é um sinal de alerta, justamente porque essa criança ela precisa ir aumentando as palavras sempre. E ela vai aumentando tanto essas palavras que com 2 anos, essa criança tem um grande vocabulário e ela fala também frases de 2 palavras. Mas ela jamais vai falar essas frases com 2 palavras se lá atrás ela não começou fazendo gestos, o apontar, uma forma de comunicação, se ela não fez algumas palavras isoladas, essas onomatopeias que são sons dos objetos que ela gosta, porque fica faltando elementos, fica sempre aquelas lacunas. E quando a lacuna ela não está, quando eu não consigo preencher essa lacuna, eu deixo a base muito, muito, muito frágil, a ponto da criança, ela não consegue se desenvolver. Ela tenta, mas ela não vai. Ela tenta mais um pouquinho, mas ela não vai. Ficou claro isso pra vocês? Aproveita e me conta aqui se vocês têm alguma pergunta. Eu tô vendo que tem... já tem aqui uma pergunta. Vou até colocar aqui. Criança de 2 anos e 7 meses que troca o C pelo T. Então, ao invés de falar coelho, a criança fala toelho. É muito comum as crianças que usam chupeta em excesso, que tem a respiração oral, que fica sempre com aquela boca, aquela língua rebaixada, que ela tem assim essa troca. Mas nessa idade não é mais adequado essa troca. Então essa criança ela começa a falar de uma forma aproximada, mas conforme é o que eu falei aqui, ela precisa ter evolução. Com 2 anos e 7 meses, a criança ela já tem possibilidade de falar corretamente. Falar coelho, ela pode falar até coelho ou coelho, porque ela ainda está para desenvolver o L e o LH. Mas o C, que é o som do Q, ela já precisa falar. O R, que é do tubarão, esse R fraco, ela tem até entre 4,5 e 5 anos para ela adquirir. Pensando que as idades que eu tô falando aqui são idades limites, tá? Então, não é que eu vou esperar a criança fazer 5 anos para daí procurar uma avaliação fonoaudiológica. Não. Para daí eu poder estimular essa criança
com estratégias em sala de aula. A gente não pode esperar, né? A gente fica lá sempre vendo, analisando, avaliando, porque quando eu percebo que essa criança não vai desenvolver, eu já encaminho ela para uma avaliação fonoaudiológica. E dentro de sala de aula também é importante para que a gente já comece a dar as pistas para essa criança para que ela possa aprender. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não tem mais nenhuma. Foi muito bom ter essa manhã aqui com vocês. Para quem aqui é profissional, profissional da educação especial, profissional que é professor de educação infantil e fonoaudiólogos recém-formados, fonoaudiólogos fazendo transição de carreira dentro da fonoaudiologia, eu já quero deixar aqui meu convite, porque amanhã vou fazer um workshop totalmente gratuito para vocês, com muito conteúdo, mas você tem que se inscrever lá no link da bio, porque é lá onde você consegue preencher tudo, porque essa aula será disponibilizada somente para quem teve acesso a essa inscrição. Então, se você quer assistir essa aula, aproveite, clique lá no link da bio. Tem um formulário também para você preencher, até para eu saber, né, se essa aula é para você, se essa aula eu vou conseguir tirar todas as suas dúvidas. Então está lá no link da bio para que você possa preencher. Gente, um bom dia para todos vocês, um excelente dia e a gente se vê aqui amanhã novamente.